Oiê, eu sou a Jennifer Thomas. Nesse episódio, eu trago boas notícias sobre os oceanos. No início de março, os países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, chegaram a um acordo para a adoção do Tratado do Alto Mar, cujo objetivo é proteger 30% dos oceanos e garantir a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica marinha de áreas fora de jurisdições nacionais. A notícia é recente, mas o assunto não é novo. O tema foi discutido ao longo de quase 20 anos de negociações para a criação de políticas ambientais e climáticas. E por que o cenário mudou agora? O que fez com que esse acordo finalmente fosse oficializado? Os efeitos das mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global estão cada vez mais perceptíveis e mais frequentes na vida das pessoas em diferentes países. Em comparação com o período anterior à Revolução Industrial, a temperatura média global aumentou 1,1 graus Celsius. Pode parecer pouco, mas a variação é suficiente para mudar padrões climáticos e intensificar eventos extremos. O acordo para proteger as águas internacionais acontece quando líderes globais correm contra o tempo para mitigar a mudança do clima. Em dezembro de 2022, durante a Conferência da ONU sobre a Biodiversidade, também foi acordado que os países devem proteger 1/3 de áreas terrestres e marinhas até 2030. Sem um tratado específico para o oceano, dificilmente a meta seria atingida. É importante lembrar que os oceanos desempenham um papel essencial para a regulação do clima do planeta. Sabe quando dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo? Então, essa comparação está errada. Se for para escolher um ambiente para fazer essa comparação entre órgãos e funções vitais, o pulmão do mundo é o oceano. Vamos aos dados. O oceano é responsável por cerca de metade do oxigênio que nós respiramos. Além disso, o ambiente marinho já absorveu cerca de 90% do calor gerado pelo aumento de emissões de gases de efeito estufa. Por causa do derretimento de gelo nas regiões polares, o nível do mar aumentou em média 4,5 milímetros por ano no período entre 2013 e 2021. Cerca de 680 milhões de pessoas vivem em áreas costeiras baixas. Quase 2 bilhões de pessoas vivem em metade das megacidades costeiras do mundo, e 3,3 bilhões de pessoas dependem do peixe como fonte de proteína. Por fim, quase 60 milhões de pessoas trabalham na pesca e no setor de aquicultura em todo o mundo. De forma prática, o objetivo do tratado é aumentar a porcentagem de áreas protegidas em alto mar. O acordo também vai garantir que os lucros dos recursos genéticos marinhos, como materiais de plantas, animais ou micróbios, sejam compartilhados de forma equitativa e justa. Esses recursos são usados na medicina e na indústria farmacêutica, por exemplo. Outro ponto é a definição de regras básicas para avaliações de impacto ambiental, que tratam da identificação e avaliação dos possíveis impactos que uma atividade pode ter no oceano. Propostas de sequestro de carbono, por exemplo, vão ter que passar por esse tipo de avaliação. Se você, como eu, ficou feliz e esperançoso com essa notícia, aproveita para ouvir algumas dicas sobre o que nós podemos fazer no dia a dia para proteger os oceanos. O primeiro ponto é lembrar que a poluição começa em terra firme. Todo o lixo que não vai para reciclagem, aquela sujeira que fica nas ruas, acaba caindo nos rios que desaguam no mar. Outra importante fonte de poluição é a falta de saneamento básico no país. Nesse sentido, não tem muito que a gente possa fazer no nível da ação individual, mas a gente pode ficar de olho nos representantes públicos, cobrar e direcionar o voto para aqueles que têm o saneamento básico como prioridade. Além disso, da mesma maneira como acontece na cadeia da carne de boi, nós, enquanto consumidores, precisamos sempre ficar atentos à origem dos alimentos. Quando possível, procure por informações sobre como aquele alimento foi produzido. Dessa forma, as nossas escolhas são mais conscientes e mais sustentáveis.